E aí galerinha, bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Os Matemáticos. E o tema de hoje é relações binárias, uma matéria bem importante na matemática aí do ensino médio. Eu espero que você curta bastante a aula e não esqueça de deixar o seu like no final. Valeu? Boa aula para todo mundo. Relação binária é qualquer relação que existe entre dois conjuntos, combinado? Por exemplo, peguei um exemplo do nosso dia a dia aqui. Imagine que durante uma semana qualquer, eu tenha anotado aqui a temperatura média de cada dia. Então aqui, por exemplo, dia 1 da semana 30 graus, 2, 29 e assim por diante. Então essa tabelinha é uma relação binária, porque eu tenho o conjunto dias da semana se relacionando com o conjunto temperatura média de cada dia, tá certo? Então isso aqui configura uma relação binária. Agora, a grande questão é a seguinte: como é que a matemática representa a relação binária? E aí a matemática, para isso, criou algumas linguagens matemáticas que nós vamos conhecer agora. Nós vamos conhecer 3 delas e nós vamos usar bastante nas aulas de matemática. Então vamos nessa. A primeira maneira de representar uma relação binária é por plano cartesiano, né? Você tem aí no nosso canal uma videoaula sobre plano cartesiano, caso você ainda tenha alguma dúvida. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Lembra plano cartesiano eixo X, né? Que aqui eu vou representar pelos dias da semana. E nós temos o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que aqui eu vou representar pela temperatura em graus Celsius. A representação de uma relação binária pelo plano cartesiano é bem simples. Vamos colocar aqui no eixo horizontal nossos dias da semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, vamos pular um espacinho aqui e vamos colocar as temperaturas em ordem crescente. 26 graus, 27 graus, 28 graus, 29 graus e 30 graus. Agora é só ir relacionando o parzinho que você formou. Então vamos lá. Primeiro dia, temperatura era de 30 graus. Segundo dia, 29. Olha lá. Segundo dia, 29. Terceiro dia, 28. Terceiro dia, 28. Quarto dia, também 28. Tá aqui, quarto dia, 28. Quinto dia, 27. Quinto dia, 27. Sexto dia, 26. Sexto dia, 26. E o sétimo dia, 27. Muito bem. Tá vendo só? Esse conjunto de pontinhos que nós temos aqui é justamente a representação desta relação binária, só que no plano cartesiano. A segunda possibilidade de representação é num conjunto de pares ordenados. Então eu vou chamar essa relação de R e nós vamos formar um conjunto com todos os pares que nós formamos aqui ou aqui na tabela. Então nós temos primeiro dia 30, segundo dia 29, terceiro dia 28, quarto dia, aqui 28 novamente, quinto dia 27, sexto dia 26 e sétimo dia 27. Tá vendo só? Esse conjuntinho aqui é a mesma representação que você está vendo aqui no plano cartesiano, só que agora usando pares ordenados, ok? E a terceira, que nós vamos utilizar bastante nas próximas aulas, porque os próximos vídeos eles serão sobre funções, nós vamos usar bastante o diagrama de flechas. O diagrama de flechas ele funciona da seguinte maneira. Você vai criar um diagrama, tá aqui um diagrama que eu vou chamar de A, e ele vai representar os dias da semana. E um diagrama onde você vai colocar todos os elementos do conjunto B, que no caso, temperatura. E aí você vai fazer flechinha de acordo com a relação que você está vendo na tabela, ou no plano cartesiano, ou aqui no par ordenado. Então vamos lá, Primeiro dia não era 30? Então você vai fazer uma flechinha saindo do primeiro dia e vindo até o 30. Simples, né? Segundo dia, 29. Terceiro dia, 28.
quarto dia também 28, quinto dia 27, sexto dia 26 e o sétimo dia 27. Viu só? Essa daqui é a representação da nossa relação, que eu vou chamar de R, e ela está sendo representada por diagrama de flechas. Um detalhe, galera. Tá vendo esse grupinho A aqui? Tá vendo que é de onde as flechinhas saíram? A gente vai chamar esse conjunto de conjunto de partida. A partir de agora, ele vai ser o nosso conjunto de partida. E o B, que foi onde justamente as flechinhas chegaram, ó, nós vamos chamar de conjunto de chegada. Bom, galera, agora que você já entendeu a definição de relação binária, vamos dar uma olhadinha agora para a linguagem matemática e vamos tentar resolver dois exemplos aqui. Então, primeiro, uma relação binária, a linguagem matemática, ela sempre será escrita da seguinte maneira. Então, a relação binária é a formação de pares ordenados, de modo que esse parzinho pertença ao produto cartesiano entre A e B. Na prática, isso significa que o seu x deve vir do grupo A, do conjunto A, e obrigatoriamente o seu y deve vir do conjunto B. E aí você vai formar para mim todos os pares ordenados que obedeça, esse símbolo é o tal que, sempre depois do tal que nós teremos a lei de associação. Então perceba que no vídeo anterior nós falamos sobre produto cartesiano. O produto cartesiano é a formação de todos os pares ordenados possível. Agora não. Agora você só vai formar os pares ordenados que se encaixar numa lei de associação que eu vou sempre colocar aqui. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. E eu peço a seguinte relação binária para você. Eu quero a relação binária XY, pertencente ao produto cartesiano A por B. Isso significa que eu quero que o seu X venha sempre do conjunto A e o seu y venha sempre do conjunto B, tal que todos os seus pares ordenados obedeçam esta lei de associação. Então vamos começar aqui, ó. Vou começar mostrando para você o diagrama de flechas. Então nós temos aqui conjunto A, menos 1, 0 e 1, e o conjunto B, 0, 1, 2 e 3. De acordo com a linguagem matemática, o x vem do A. Então, o nosso primeiro x é o menos 1. Com quem o menos 1 vai se relacionar de acordo com a nossa relação binária? O número 1 menos 1 vai se relacionar com... Aí você vai colocar ele bem aqui, ó. Então, nós teremos y igual a menos 1 ao quadrado. Então, o y vai dar 1. Isso significa que o menos 1 se relaciona com 1 nesta nossa relação binária. O 0, a mesma coisa. O 0 é o nosso x, porque ele está no conjunto A. Então, o 0 aqui no lugar do x, nós teremos y igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. Isso significa que o 0 se relaciona com o 0. E agora é a vez do 1. 1 no lugar do x. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, portanto, o 1 se relaciona com o 1. Pronto, galera, essa é a nossa relação binária. Se eu pedisse para você representar essa relação binária em forma de pares ordenados, ela ficaria desse jeito. O menos 1 forma parzinho com 1. O 0 forma parzinho com 0. E o 1 forma parzinho com 1. Você deve estar se perguntando, mas e o 2 e o 3? O 2 e o 3, de acordo com a nossa lei de associação, eles não se relacionaram com ninguém do grupo A. Então, sem problema, eles podem sim ficar sem se relacionar, ok? Eu quero agora que vocês tentem fazer a leitura desta linguagem matemática e tentem representar aqui para mim como seria a resposta dessa relação binária 2, tanto por diagrama de flechas quanto por pares ordenados. Dá uma pausada, resolve e volta para conferir, ok? Agora que você já resolveu este desafio aqui, vamos ver se você mandou bem. Então nós temos aqui, ó, x, y,
Pertencente, cuidado, ó. Aqui tem uma pegadinha diferente da letra A. Eu coloquei B cartesiano A. Isso significa que o seu X deve vir do conjunto B e o seu Y vem do conjunto A. Interessante, inclusive, você na hora de montar primeiro o seu conjunto B e o seu conjunto A. O B na esquerda. Então vamos lá. 0, 1, 2 e 3. O A é menos 1, 0 e 1. De acordo com a lei de associação, lembre-se que o seu x vem do B, então esse 0 é o seu primeiro x. 0 menos 1, o 0 se relaciona com menos 1. Agora é a vez do 1. 1 menos 1, 0. Então o 1 se relaciona com o 0. 2. 2 aqui no lugar do x. 2 menos 1, 1. O 2 se relaciona com o 1. E o 3 aqui no lugar do x. 3 menos 1, 2. Perceba que não tenho 2 no conjunto A, mas o meu y deve vir do conjunto A. Isso significa que o 3, nesta relação binária, não vai se relacionar com ninguém. Se eu pedisse para você representar essa relação binária nos pares ordenados, você teria 0 e menos 1, 1 e 0 e 2 e 1. 0 e menos 1, 1 e 0 e 2 e 1. Tá certo, galera? Espero ter te ajudado aí nas dúvidas sobre relações binárias e até o próximo vídeo.